Oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, louvamos o Teu santo nome, porque Tu és santo, digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. E nós queremos, ó Deus, depositar em Tuas mãos a nossa vida também. Nós queremos, ó Pai eterno, neste momento, convidar o Senhor para que possa permanecer conosco. A Tua palavra será aberta e nós mais uma vez queremos ouvir a voz do Senhor falando no nosso coração, conforme a nossa necessidade. Durante esses dias nós queremos, ó Deus, nos encontrar com o Senhor, porque entendemos que na Tua presença há perdão, restauração, transformação. Na Tua presença, ó Deus, há graça. Na Tua presença, ó Deus, há tudo aquilo que nós necessitamos, porque nós temos aquele que é o mais precioso e aquele que pode saciar as nossas necessidades. Nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que abençoe a cada família que se encontra presente neste lugar. E cada família também representada. Nós queremos pedir a bênção do Senhor também sobre cada família, cada lar que neste momento está com a TV, o smartphone, com uma tela aberta, ouvindo a palavra do Senhor. Acompanhando distante, porque talvez não puderam estar neste momento aqui. Mas pedimos ao Senhor que nos alcance, que nos salve para o Teu reino, para a Tua glória, fale ao nosso coração. Use, ó Deus, este servo para comunicar a mensagem do céu, para aquecer, transformar e restaurar a nossa vida. Nós oramos por Jesus. Amém. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de João. O nosso tema da semana será encontros. E durante essa semana nós estaremos relendo e meditando na história de alguns personagens bíblicos e de alguns encontros de Jesus com determinadas pessoas. E hoje nós iremos ler e meditar um pouco em um encontro que se encontra no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 4. Abra sua Bíblia, é uma história muito conhecida. Enquanto você abre aí, deixa eu terminar minha apresentação. Eu atualmente estou no distrito de Macaúbas, aqui na Missão Bahia Sudoeste, e é uma alegria poder estar com vocês, poder conhecer os nossos irmãos aqui da igreja de Ouro Branco. E me disseram que quando o ouro é branco é porque é mais valioso, é verdade? Eu não. Louvado seja Deus. De fato, que nós sejamos um ouro polido e possamos, de fato, refletir o brilho, a glória de Cristo Jesus através da nossa vida. Que nós possamos um dia ser apresentados e colocados no templo do nosso Deus, um templo eterno, para vivermos ali para sempre na presença do nosso Deus. Quantos conhecem o Evangelho de João, no capítulo 4, a história que está aí? Deixa eu ver as mãos. Quantos conhecem? Louvado seja Deus. Então, muitas pessoas conhecem a história da mulher samaritana. Eu quero ler rapidamente com vocês, e eu peço para que vocês, neste momento, nos acompanhem na leitura. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Isso nós podemos confirmar, que Jacó ele deu Siquém a José em Josué capítulo 22. E continuando a leitura diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana a tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana:
Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e o que o Senhor pede de ti, dar-me de beber, e o que o Senhor pede de ti, e o que o Senhor te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: dar-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. João 4 apresenta para a gente um dos encontros mais marcantes do ministério de Jesus. João, ele relata este momento de Jesus retornando para a Galileia como se fosse o segundo momento. O primeiro acontece ali no capítulo 1, versículo 43, até o capítulo 2, verso 12. E João então diz que após Jesus perceber que os discípulos, que os fariseus, eles souberam da notícia de que ele batizava e o seu número de discípulos crescia, com a finalidade de que não pudesse causar uma controvérsia com os fariseus, algo que viesse a trazer dificuldades de forma prematura para o seu ministério. Jesus então tomou a decisão, optou de retornar para a Galileia. E diz a Bíblia que era necessário que ele pudesse passar pela região de Samaria. Ou seja, Samaria era uma região ao norte de Jerusalém, mas Jesus, ele pensava dessa forma, e João, ele fala dessa maneira, porque ele entendia que Jesus sabia que no percurso precisava se encontrar com aquela mulher, conhecida porque o seu nome não aparece no texto bíblico, como mulher samaritana, uma mulher de Samaria. A Bíblia vai dizer que Jesus, cansado da viagem, ele então se assentou junto àquele poço, o poço ali que Jacó havia dado ao seu filho José. Enquanto os discípulos haviam ido para a cidade para ali comprar comida, e eles pudessem então prosseguir com a viagem. Então não era costume uma pessoa, por exemplo, se aproximar daquele poço naquele horário. Então Jesus estava na hora sexta. Então vocês já compreendem qual é a hora sexta. E se eu perguntar para você, qual é a hora sexta? Qual horário? Meio-dia. Porque de acordo com a contagem bíblica, para os judeus, para o povo de Israel, o dia começa, ou a manhã começa quando amanhece, certo? Então, a primeira hora do dia começa ali quando amanhece, a parte clara, tá? A parte clara. E a parte escura começa depois do pôr do sol, que é chamada de noite e tarde. Então, um período de 24 horas, mas com base no sol, conforme Gênesis 1 explica. Então, era meio-dia. E geralmente quem é mulher, quem já viveu nos tempos passados, que tinha que buscar água na cisterna, buscar água na cacimba, buscar água lá no rio, na barragem, porque não tinha rede de água, as pessoas iam buscar a que horas? Pela manhã. Ou pela manhã bem cedo, quando o sol estava frio, ou se não, no final do dia, na parte da tarde. Mas aquela mulher então se aproxima
ao meio-dia, no momento em que o sol estava mais intenso, para buscar água. Porque ela entendia que naquele momento não teria ninguém ali no poço para olhar de forma preconceituosa para ela. Mas, quando a mulher chega ao poço para tirar água, ela se encontra pela primeira vez com Cristo Jesus. E aquele que deveria ser um momento de quietude, porque deveria-se prosseguir Jesus e aquela mulher com o protocolo. Então, é interrompido aquela quietude, aquele protocolo quebrado por meio de uma pergunta, de um pedido de Cristo. E o pedido de Cristo é: dê-me um pouco desta água. Ele considerou que aquela fosse uma oportunidade extraordinária, uma oportunidade excelente, única, para estabelecer um diálogo com aquela mulher e para alcançar aquela mulher. Ele já havia saído pensando em se encontrar com aquela mulher, naquele lugar. Por isso ele parou ali. Ele poderia ter parado em qualquer outro lugar. Ele poderia ter conversado com qualquer outra pessoa. Mas ele achou naquela mulher, naquela oportunidade, um momento para estabelecer e restaurar aquela pessoa que estava ferida. E o pedido de que Jesus, ele surpreende a mulher. E a gente vê essa expressão da mulher de que ela estava surpreendida quando ela então pergunta a Jesus: como sendo tu, judeus, pede água a mim que sou mulher samaritana? E na frase dela nós podemos entender muitas coisas. Primeiro era o fato dela ser o quê? Mulher. Ela não estava dizendo, como você sendo judeu, você pede água a mim que sou samaritana. Ela acrescenta a expressão mulher, para se referir de que também um homem não poderia se aproximar ou falar publicamente com uma mulher. Os discípulos, ao retornarem, conforme o versículo 27 diz que ao verem Jesus falando com a mulher, eles ficaram admirados, porque não era algo que se fazia socialmente, não era algo politicamente correto, mas Jesus estava fazendo, conversando com aquela mulher. E ainda samaritana. Era proibido aos judeus pedir favor a um samaritano, ou ficar devendo algum favor, alguma coisa ao samaritano. Mas Jesus estava pedindo àquela mulher o quê? Estava pedindo àquela mulher água. E ela pergunta então a Jesus, como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Como se ela quisesse lembrá-lo e dizer para ele, você não percebe que os judeus não se dão bem com os samaritanos? Você não percebe que homens não falam com mulheres em público? Imagine um rabi judeu que nunca teria jamais iniciado uma conversa com um samaritano, agora iniciasse uma conversa com uma mulher, ainda em um lugar público. E muito menos um judeu, um rabino, alguém de fato que não pensasse como Jesus, que não fosse Jesus, jamais beberia da água que aquela mulher desse, porque eles consideravam que tudo que o samaritano tocava se tornava impuro. Os próprios samaritanos eram considerados impuros. Tudo que eles tocavam contaminava. Mas a mulher samaritana, a Bíblia, ao relatar para nós de forma breve a história dela, nos traz algumas curiosidades. A primeira que eu gostaria de ressaltar, que acontece entre o verso 16 até o verso de número 18, é a história da mulher samaritana. A mulher samaritana tinha passado por vários relacionamentos. Se nós observarmos o que está descrito aí, são 6 relacionamentos. 5, e agora estava com o 6º. Relacionamentos turbulentos. Ela estava vivendo com a dor das relações rompidas e ela havia se tornado uma marginalizada por causa também dessas relações. Por que não estavam ali outras mulheres pegando água com ela?
O fato dela ter ido naquele horário significava que as mulheres daquele lugar não olhavam com bons olhos aquela mulher. Os homens daquele lugar não olhavam com bons olhos aquela mulher. Nós podemos ver o preconceito, por exemplo, na própria fala dos discípulos. Protocolo que precisava ser seguido, uma mulher com um homem em público. E no próprio fato dela dizer que era samaritana. Na lei judaica, um homem ele podia, segundo o Deuteronômio capítulo 24, dar cartas de divórcio à sua esposa, à sua mulher. E ele podia se desvincular, se divorciar de sua esposa, se ela viesse a desagradá-lo. Ou seja, os judeus eles sustentavam que uma mulher podia receber uma carta de divórcio 2 ou até 3 vezes. 1, 2 ou até 3 vezes. Quantas cartas de divórcio aquela mulher já tinha recebido? 5 cartas de divórcio. E possivelmente ela estava vivendo em um relacionamento um após o outro e por causa disso ela ficou marginalizada socialmente. E talvez a razão de não estar casada era porque tinha ultrapassado já há muito tempo o número legais de divórcio. Um número legal de divórcios. Então imagine o seguinte, como estava o coração daquela mulher? Alguém que não era aceita pela sua própria comunidade, alguém que vivia com a dor de relacionamentos turbulentos, disfuncionais, alguém que não era aceita. Então o coração daquela mulher tinha uma ferida aberta, nada que ninguém jamais poderia curar. E provavelmente ela buscou aliviar a sua dor, o seu sofrimento, e preencher a sua vida, preencher a sua sede, através dos relacionamentos. Ela era bem conhecida na sua aldeia, mas não aceita e respeitada ou amada como gostaria. Ela foi até o poço para buscar água, mas ela encontrou muito mais do que aquilo que ela foi buscar. Ela até tentou no meio do diálogo, quando Jesus então pergunta, Jesus expõe o seu pecado. Ela busca esconder, mudar de assunto. E Jesus pergunta, onde está o teu marido? Eu não tenho marido, de fato ela não tinha. Não era nada legal. E Jesus então expõe o seu pecado. E ela tenta esconder, tenta direcionar através de outra pergunta, conforme nós vemos no versículo de número 19. Mas Senhor, onde nós devemos adorar? E Jesus permitiu que ela, de certa forma, de forma parcial, pudesse conduzir o diálogo. Naquele momento ela encontrou então a fonte da vida, ela se encontrou com Jesus. Aquele encontro revela uma verdade muito profunda na nossa vida. Eu quero convidar você a refletir comigo e abrir alguns versos bíblicos. E a gente vai demorar um pouquinho, alguns versículos bíblicos. Nós vamos voltar para ler agora de forma mais pausada, de forma mais tranquila. O verso 10 e o versículo 13 e 14. Leia comigo novamente. Diz assim: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água? Água viva. Do que Jesus estava falando? Eu marquei aqui na minha Bíblia, você não vai conseguir ver, mas até o capítulo 4, do capítulo 3 até o capítulo 4, as referências onde aparece a expressão água e espírito. E Jesus ele não estava falando de si como a água da vida, como alguns irmãos, alguns cristãos acreditam. Jesus estava falando de uma outra coisa.
Possivelmente seja a salvação. Mas o que aparece de forma mais evidente é a pessoa do Espírito Santo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Atos capítulo 2, verso 33. Atos 2, verso 33. Nós precisamos entender que a água viva não é algo que o ser humano ele pode conquistar por méritos, mas conforme Cristo ele menciona a mulher, a água viva é um dom de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus e aquele que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água morta, água viva. Atos capítulo 2, verso 33. Deixa a sua Bíblia marcada no capítulo 4 de João, do Evangelho de João. Vamos ler comigo? Atos 2, verso 33. Aqui diz assim: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes. Lucas ele está dizendo que aquilo que aconteceu, a manifestação do Espírito Santo, era algo que veio da parte de quem? Da parte de Deus. Então, se veio de Deus, quem estava dando? Quem estava presenteando? Deus. Deus estava cumprindo, dando, derramando sobre o povo a promessa do Espírito Santo. O versículo 38 diz assim: respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado como um dom da parte de Deus. Atos capítulo 8, verso 20. Diz assim: Pedro, porém, lhe respondeu: o dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Pedro estava falando a respeito de alguém que queria comprar o Espírito Santo, queria comprar o dom de Deus. E Pedro ele chama o Espírito Santo de dom de Deus, mostrando que o dom de Deus, o Espírito Santo, ele não pode ser comprado por dinheiro, não pode ser negociado, não pode ser produzido, por meio do esforço humano. Ele é única e exclusivamente um dom de Deus, um presente de Deus dado ao ser humano. A água é utilizada de forma poderosa para descrever a ação fluida e purificadora do Espírito Santo. Uma imagem da ação do Espírito Santo na vida do crente. Isaías 44, verso 3 diz assim: pois derramarei água sobre a terra sedenta e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías ele está dizendo que o Espírito Santo é o quê? Ele compara o Espírito Santo com o quê? Com a água. A água é simbolizada pelo Espírito Santo. No último grande dia da festa, diz João capítulo 7, verso 37 a 39. No último grande dia da festa, levantou-se então Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Jesus ele não está dizendo: se você tem sede, venha a mim e me beba. Ele está dizendo: venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. A promessa do Espírito Santo, o Espírito Santo ele é comparado como água. E por quê, pastor? O Espírito Santo ele é comparado ou simbolizado pela água. Eu separei pelo menos 3 razões. E a Bíblia utiliza a água como símbolo da atuação do Espírito Santo, pelo menos por 3 razões significativas.
Primeiro, porque a água, ela sacia a sede. O Espírito Santo é o único capaz de saciar a nossa sede espiritual. A água, ela sacia a sede. Quando nós estamos com sede, nós podemos tentar substituir a água por tudo. Você pode tentar substituir a água por refrigerante, por suco, por iogurte, por qualquer outra bebida, até por comida, mas você continuará com sede. Porque a única coisa que pode satisfazer a sede é a água. Você jamais poderá substituir ou satisfazer a sua sede espiritual com outras coisas que não seja o Espírito Santo na sua vida. Por isso Jesus disse no verso 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Somente o Espírito Santo satisfaz aquilo que o mundo não consegue satisfazer. Segunda razão, segundo motivo, a água é usada para purificação. Se você ir lá para João capítulo 4, nós temos ali vários indícios da água, batismo, purificação. A purificação começa lá no capítulo 2, com as talhas de pedra, que eram usadas para purificação. Nós temos ali o batismo no capítulo 1. Nós temos a conversa de Jesus com Nicodemos, nascer da água e do Espírito, nascer de novo, ou seja, passar pelo processo do batismo, a quem é nascido do Espírito. E aí, no versículo 25 do capítulo 3, nós encontramos então a discussão de um judeu com o discípulo de João acerca da purificação. A água é que purifica. Olha o que Ezequiel diz no capítulo 36, verso 25 a 27. Abra a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe comigo. Verso 20 até o verso 27. Todos encontraram? Diz assim: derramarei água pura sobre vocês, sobre vós, e ficareis purificados. Diz, eu resumi aqui, tá? Parafraseei. E porei dentro de vós o meu espírito. Então Deus, Ele não quer apenas nos limpar, ou limpar o nosso exterior. Deus, Ele quer nos purificar. Deus, Ele quer nos transformar o nosso interior. Ele quer colocar o seu Espírito em nós. Pois o Espírito, Ele convence, Ele purifica, Ele renova e Ele transforma. Então apenas o Espírito é capaz de nos purificar. Apenas o Espírito é capaz de nos convencer. Por isso que Deus, Ele promete derramar sobre nós o seu Espírito e nos purificar por meio dele. Terceira razão, a água, ela gera vida. Onde a água existe possibilidade de vida, há prosperidade. E apenas o Espírito Santo na vida do cristão, na vida do ser humano, na minha, na sua vida, ele é capaz de fazer com que a semente aparentemente sem vida possa brotar em nós. O solo rochoso do nosso coração, o solo árido do nosso coração possa florescer, dar frutos. É o Espírito Santo que produz vida onde não existe. É Ele que tira de nós a secura espiritual. Ele que vivifica, restaura, renova e transforma Ele. Olha o que nós encontramos em Isaías. Nós já lemos. Derramarei água sobre a terra sedenta e torrentes sobre a terra seca. Isaías 44, verso 3. Derramarei água sobre a terra sedenta e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito, onde há impossibilidade de gerar frutos. Vida espiritual, Deus, Ele pode produzir vida. Se você ir para Ezequiel, capítulo 37, diz lá a respeito do vale de ossos secos, que eles já estavam cheios, já estava com os tendões, com a carne, os ossos já estava tudo certo.
Os seres humanos que ali estavam todos montados, cobertos de tecidos. Mas lhe faltava ainda uma única coisa para que eles pudessem ter vida. Lhes faltava o Espírito Santo. Não existe vida sem o Espírito Santo. Não existe renovação sem o Espírito Santo. Somente Ele. João narra o episódio do capítulo 4. Ele, ao citar esse episódio de Jesus com a mulher samaritana, ele utiliza algumas palavras que eu gostaria de analisar com você de forma breve. As duas palavras que João ele se dirige para se referir ao poço e também à fonte. E a primeira palavra que João ele escreve, ele poderia ter usado muito bem a mesma palavra, não. Poxa, fonte e poço não é a mesma coisa? Aparentemente é a mesma coisa. Eu vou usar a mesma palavra. Vou deixar a mesma coisa aqui, não vou mudar não. Vai dar mais trabalho para o tradutor, para o leitor. Vou deixar a mesma palavra. Mas João ele faz questão de usar palavras diferentes. Palavras diferentes. A primeira palavra é a palavra grega frear, que significa um poço, algo que foi cavado, um buraco, uma cisterna. E sabe o que eu aprendo ao olhar para essa palavra? Eu aprendo que a vida daquela mulher, sem o Espírito Santo de Deus, a minha vida sem o Espírito Santo de Deus, a vida de qualquer ser humano sem o Espírito de Deus, é apenas uma cisterna, é apenas um poço, é apenas um buraco cavado. Um poço, cisterna, ele pode muito bem, em algum momento, secar as águas. Ele pode até conter as águas, mas ele pode também um dia estar vazio. Ele pode se secar. E quando nós encontramos esse conceito na Bíblia, nós entendemos, por exemplo, que o poço de fato se seca. José, no capítulo 37 de Gênesis, foi jogado onde? No poço seco, numa cisterna seca. Jeremias foi jogado onde? No capítulo 38 do seu livro, em uma cisterna vazia. E ele descreve de forma mais profunda no seu livro a respeito disso. O profeta Jeremias, ele diz no capítulo 14, verso 3, mostrando a realidade espiritual do povo de Israel, e a seca que eles estavam vivendo, que eles também suportariam, passariam, uma seca exterior. Mas, sobretudo, aquela seca representava a seca espiritual a qual eles estavam vivendo. E ele diz que os servos iriam buscar água, mas eles voltariam com a cabeça coberta de vergonha, porque as cisternas estavam secas. Não havia água. Ele descreve no capítulo 2, verso 13, dizendo: por 2 males cometeu o meu povo. Porque 2 males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Irmãos, Deus é manancial, mas infelizmente o ser humano ele abandona o manancial e cava para si cisternas rotas, cisternas que não podem reter as águas. A irmã Átila diz no livro O Desejado de Todas as Nações, página 187, aquele que busca matar a sede com fontes deste mundo, beberá apenas para tornar a ter sede. Por toda parte estão os homens descontentes, anseiam qualquer coisa que lhes supra a necessidade da alma. Unicamente um lhes pode satisfazer essa necessidade. Podemos, irmãos, cavar a nossa cisterna, construir as nossas próprias cisternas, buscando encontrar segurança no dinheiro, satisfação nos relacionamentos com esta mulher, identidade no reconhecimento, prazer nas coisas deste mundo, mas mais cedo ou mais tarde descobriremos que são cisternas rotas, que não conseguem satisfazer a nossa sede,
não consegue satisfazer a nossa alma sedenta, porque apenas um é capaz de saciar a nossa necessidade. Um, não dois, não três, não quatro. Jeremias diz que Deus é o manancial, a fonte. Jesus, ele não apenas nos oferece a água, irmãos. Jesus não está oferecendo para aquela mulher uma água comum. Tirar a sede daquela mulher. Jesus, ele é a própria fonte. A segunda palavra é a palavra grega, peixe, que representa uma fonte, um manancial, indicando uma fonte alimentada de forma contínua, conforme diz James Strong, no Lexo Aramaico. Ele diz que é uma fonte alimentada de forma contínua por um manancial. Jesus não estava dizendo para aquela mulher: olha, você vai ser o manancial. Você vai ser a fonte alimentada por mim. Eu vou alimentar você. Você vai ser alimentada pelo Espírito Santo. O poço ele seca, mas a fonte continua jorrando. O poço pode depender de uma reserva, mas a fonte aponta para uma nascente, aponta para Cristo, o manancial da vida eterna. E essa imagem que Jesus ele utiliza quando ele diz para a mulher: a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus não está prometendo dar água, ele está prometendo colocar dentro dela um manancial, uma fonte, e fazer dela uma fonte. Uma vida que não dependeria exclusivamente das coisas externas deste mundo, das circunstâncias externas, para encontrar satisfação. Mas nós só podemos encontrar a verdadeira satisfação, alegria no Senhor. Jesus não queria dar a ideia, a irmã White dizendo no livro Desejado de Todas as Nações, Jesus não queria dar a ideia àquela mulher de que o único gole da água da vida bastasse ao que recebesse. Mas o que experimenta o amor de Cristo anelará continuamente mais, mas não busca nenhuma outra coisa. As riquezas, honras e prazeres deste mundo não os atraem. E é por isso que o profeta Isaías ele diz, Jeremias ele diz: o próprio Senhor é um manancial de águas vivas. Irmãos, eu entendo uma única coisa. Eu preciso continuamente ser alimentado pelo manancial da água da vida. Eu preciso ser cheio da água da vida. Porque a promessa da água da vida e do Espírito é uma promessa para todos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Novamente lá em Atos 2, versículo 39, nós iremos ler. A promessa da água viva, do Espírito Santo, é uma promessa para todos. É uma promessa para mim. É uma promessa para você. É uma promessa para todos aqueles que Deus chama. São chamados por Deus. Atos 2, verso 39. Abra aí a sua Bíblia. Pedro ele diz assim: pois para vós outros é a promessa, para os filhos e para todos os que ainda estão, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para os que estão perto, é para os que estão longe. A promessa é para os filhos, ou seja, a futura e presente geração.
É para todos aqueles que são chamados por Deus. E Deus chama a quantos? Deus chama a todos. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, todos que precisam de cura. Quem não precisa de cura? Quem não precisa do Senhor? Quem não precisa da fonte da água da vida? Quem não precisa da vida eterna? Quem não precisa da alegria, da salvação e da certeza da eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo? Quem não precisa? Todos precisam. O Senhor nos chama e Ele está ansioso para nos fazer de nós uma fonte a jorrar por seu poder vivificador. O Senhor deseja nos dar o Espírito, não com mesquinhez, mas de forma plena, não por medida regrada, mas em abundância. Ele não nos oferece apenas algumas gotas, mas Ele quer nos encher, Ele quer derramar sobre nós poder. É por isso que Cristo Ele diz lá em Mateus, em Lucas, que Deus Ele está mais ansioso de dar ao seu Espírito àqueles que lhes pedem, do que um pai em cuidar do seu filho. Deus Ele quer nos dar o seu Espírito. Volte lá para João, capítulo 3 agora, versículo 34. E eu encerro aqui. E diz assim, capítulo 3, verso 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá Espírito por medida. Deus Ele dá o Espírito de forma o quê? De forma plena, em sua plenitude. E nós estamos querendo receber de Deus o Espírito por medida, por gotas. Deus Ele não promete, irmãos, nos dar Espírito por medida, mas Ele promete nos fazer uma fonte a jorrar por toda a eternidade, para que esta água, o Espírito, possa fluir através de nós, para alcançar, para transformar, para vivificar, renovar a vida de outras pessoas. Quando João ele fala a respeito da palavra água viva, a expressão grega zoom significa aquilo que é vivo, aquilo que está vivo e que possui força vital. Segundo Taylor, ele diz assim, que o termo como relacionado àquilo que está tendo poder vital em si e sobre a vida. Quem é que nos mantém vivos, irmãos? Quem é que nos dará a vida eterna? Por meio de quem nós teremos isso? Por meio de Cristo. Quem é a fonte da vida eterna é Cristo. Quem é a fonte da água da vida é Cristo. Ele é a fonte. Ele é a verdadeira fonte. Nós não podemos, irmãos, buscar saciar a nossa sede em coisas externas, coisas materiais. Isaías 55, verso 1, lá diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas. O convite é para que nós possamos saciar a nossa sede em Deus, em Cristo Jesus, e não nas coisas vis desse mundo. Talvez você já tenha buscado saciar a sua sede com relacionamentos, com status, com poder, com trabalho, com a conta bancária. Mas nós somos chamados a saciar a nossa sede, a nossa alma seca em Cristo Jesus. Eu quero ler uma última citação do livro de Espírito e Profecia. E a irmã Átila diz assim: as cisternas esvaziar-se-ão, os poços se hão de secar. Nosso Redentor, porém, é uma fonte inesgotável. Podemos beber e beber mais, e sempre encontraremos novo abastecimento. Aquele em quem Cristo habita tem em si mesmo a fonte da bênção, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Isaías 58, verso 11,
Lá diz que Deus ele promete nos fazer uma fonte, um manancial, a jorrar para os rios, a jorrar pela eternidade. Mas nós seremos uma fonte apenas quando? Nós seremos uma fonte quando nós buscarmos saciar a nossa sede em Cristo. Nós seremos uma fonte quando recebermos de Cristo o dom de Deus, o Espírito Santo, que habita e habitará em nós, e fará com que nós sejamos uma fonte a jorrar para toda a eternidade, uma fonte de bênção, uma fonte de alegria. Essa mulher, ela entendeu isso. E ela estava ansiosa para aprender mais acerca de Cristo Jesus. E ela compreendeu que estava diante da fonte da vida. Talvez hoje você compreenda também que você está diante da fonte da vida. Da fonte da água da vida eterna. E que você carece também deste dom de Deus. Você carece do poder do Espírito Santo na sua vida. E essa promessa é para quem? É para todos. Você quer receber essa promessa na sua vida? Você quer buscar saciar a sua sede espiritual em Cristo Jesus? Eu quero convidar você então a se colocar de pé. Você que está nos acompanhando também no seu lar, pode ficar de pé. Nós teremos um louvor? E depois do louvor quero orar por você. Vamos cantar o hino Vinde às Águas. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e que jastes tende perdido, vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas.
Maravilhoso Deus, a nossa gratidão, ó Deus, ao Senhor, porque em meio a este mundo de dor, de sofrimento, nós reconhecemos, ó Deus, que nós precisamos para a nossa cura espiritual, única e exclusivamente do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é a resposta, o Senhor é a solução para todo o mal, todo o problema causado pelo pecado. Cristo é o nosso sacrifício vivo. Cristo é tudo. É o pão da vida, é a fonte da água da vida. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. É o príncipe da paz, a luz do mundo. Senhor Deus, nós reconhecemos que nós precisamos ir até a fonte, até Cristo Jesus. Receber do Senhor, Pai eterno, o dom do Espírito Santo. Para que nós sejamos, ó Pai, uma fonte a jorrar por toda a eternidade. A fonte, ela não aponta para si mesma. Ela aponta para o manancial, a nascente que flui dela. Nós queremos, ó Pai, ser essa fonte a transbordar para a vida eterna. Transbordando para outras pessoas do dom do Espírito Santo, o dom do céu, o Espírito da vida. Vivifica-nos, ó Deus, renova-nos. Faça o solo do nosso coração florescer, esse solo que é árido. Se nós estamos, ó Deus, ressecados, secos, se a nossa fé, ó Pai, está desfalecida, restaure a nossa fé. Se nós estamos com o nosso coração voltado para as coisas deste mundo, as coisas externas desse mundo, para circunstâncias externas, que nós possamos voltar para a verdadeira fonte de Cristo Jesus. Não são as coisas deste mundo que vão saciar a nossa sede espiritual, não, jamais. Apenas o Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, batiza-nos com Teu Espírito, preencha-nos. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém. Agradecemos a presença de todos, agradecemos também a Deus por essa mensagem, agradecemos o pastor Adriel por essa importante mensagem. Que Deus abençoe o seu ministério, pastor. Agradecemos você também que esteve conosco por meio dos meios de comunicação. Que Deus abençoe você também no seu lar. Nós estaremos aqui durante toda a semana, numa semana de oração. E que o Espírito Santo abençoe a cada um. O Espírito Santo, que nós tanto precisamos, leve vocês em paz. O pastor estará lá na porta para cumprimentar a igreja. Deus abençoe. Lembrando que às 15 horas, temos reunião com as duplas missionárias,